clima na montanha. Então, eu comecei. A avalanche, em última instância, é uma possível consequência, né, do clima. A gente está falando, por exemplo, de avalanches de neve, mas o clima em si é um fator de risco natural, né? As montanhas são habitualmente frias, isso é uma consequência natural da altitude, de modo que é muito normal que quanto mais alta, mais fria seja a montanha. Mesmo vulcões, quando são inativos ou quando ficam inativos por muito tempo, eles podem adquirir aqueles picos nevados, né? E tem casos de montanhas que não tem vulcão, enfim, que não tem atividade sísmica ali, mas que possuem o que eles chamam de gelo eterno, né? Então, isso faz com que as montanhas que são muito altas gerem ambientes que são naturalmente inóspitos. São absolutamente inóspitos a partir de uma determinada altura, e inclusive com frios muito intensos. Então, o que isso impacta no jogo? O primeiro ponto é de que se você estiver fazendo uma aventura de montanha e essa montanha for uma montanha fria, você abre uma gama maior de personagens, de monstros e criaturas que você tem disponíveis, né? Então você pode ter um Yeti. Nada te impede de ter um Yeti numa Vou montanha ter que colocar ele fria. aqui, ó. Viu? Foi muito sutil. Se você não fala nada, ia passar reto. Os Yetis podem viver numa cordilheira, né? Então você pode usar uma salamandra congelada, você pode usar um hemorraz. São várias criaturas que são de ambiente ártico que você pode incorporar numa montanha naturalmente. Assim como uma montanha que seja um vulcão, que tem um vulcão incluído, você pode ter salamandras de fogo, etc. Então, essa possibilidade, o clima te abre uma segunda possibilidade de criaturas que você pode utilizar. Isso também impacta a flora e a fauna, né? Então, e até a água, né? Para consumo imediato. Às vezes você fala assim, não, eu vou subir a montanha, não sei que acabou a água. Não, mas tem gelo pra caralho aqui. Então, beleza, filho, derrete esse gelo aí. Vou acender o fogo, com que madeira? Com que... Então, assim, isso exige um certo grau de preparo também para essas aventuras. Você tem que ter essa preparação. E uma coisa curiosa é que quanto mais alta a montanha, maior a chance de você passar pela situação curiosa de estar com muito frio e ao mesmo tempo muito sol. Então, acima das nuvens, a quantidade de luz solar que chega, o nível de insolação é grande. Seus personagens poderiam sofrer com uma insolação, mesmo com um ventão frio no rosto. Você queima a pele no frio. Você queima a pele no frio, porque você está com mais exposição à luz e ao calor, inclusive. Você está não só mais alto, como você está com menos atmosfera para difratar. Difratar que fala? Refratar, não. Se não for, é quase isso, Marcelo. Mexer na luz. De qualquer maneira, nós te damos parabéns. Obrigado por lembrar desse conteúdo de ensino médio, né? Coisa que eu abandonei 20 anos atrás. E então, assim, cara, pensa que desafio inesperado é pros seus personagens. Se você de repente fala pra eles, cara, vocês estão começando a sentir muito desconforto com calor. Com calor interno no corpo. Mas como assim? Tá frio pra cacete, sim. Eles não pararam pra pensar que vocês estão tomando sol na cabeça, tem 6 horas de viagem direto. Vocês estão com insolação. Então, uma outra coisa que as pessoas talvez ignorem do ponto de vista de clima. Se você tem floresta em montanhas de áreas tropicais, você tem aquele fenômeno que eles chamam de floresta enevoada, que é quando as árvores da floresta vão subindo a montanha e chegam na altura que você tem as nuvens, a altura em que as nuvens circulam. Então, se é em ambiente tropical, às vezes ali ainda não é frio o suficiente para impedir a planta de existir. Então você tem uma floresta e ela é permanentemente nevoada porque as nuvens ficam passando por ali. Esse é um ambiente muito propício para aventuras de terror. Pensa a dificuldade que é você ver qualquer coisa num ambiente como esse. Aquele climinha... A floresta é muito úmida. Ela retém uma grande quantidade de calor. Então ela pode estar no lugar frio e mesmo assim ela consegue se manter porque ela retém calor ali. Exatamente. Então, assim, não menos importante, ou seja, se você quiser fazer uma aventura de terror, você pode fazer numa cidadezinha que tá num ambiente desse de floresta nevoado, e aí permanentemente você tem névoa e em volta do lugar você tem madeira e árvores elevadas, enfim. E por fim, mas não menos importante, se você tem montanhas muito elevadas, você tem vento. Né? A rarefação do oxigênio não significa que não haja vento, né? Mas e nesses casos você tem estruturas naturais, às vezes, que ajudam a conduzir correntes de vento que podem ser bem intensas. Então, assim, como eu falei, a ponte pode ser um desafio, e se essa ponte estiver balançando, e se bater uma corrente de vento bizarra, e se você estiver enfrentando criaturas que sejam voadoras, e o vento está fazendo com que os seus ataques à distância todos tenham desvantagem. Então, o clima tem que ser uma coisa que tem que ser considerada, e aí tá na hora de gastar o natureza dos personagens, fazer os testezinhos lá pro cara perceber, cara, a gente não vai ganhar essa luta, a gente não vai conseguir flechar esse bicho com a frequência, porque ele não tá fazendo a distância, ele tá vindo aqui batendo e voltando. Tem uma questão de clima também que não foi mencionada, que é chuva, né? Chuva, quem jogou Zelda, por exemplo, sabe que a dificuldade é você escalar a pedra nua molhada. E aí, durante a chuva ali, tudo também fica mais difícil em relação a escorregar, chance de cair, movimentação.
E além do fato de você estar recebendo ali uma saraivada de respingos na cara, né? E é importante também você levar em consideração em relação a isso. A maioria dessas questões que foram citadas, os benefícios de raças, né? Aí também que entra, além dos conhecimentos de perícias específicas, por exemplo, um Goliath, ele tem resistência a frio, natural, e ele também trata altitudes como se fosse uma altitude comum. Ele não sofre com problemas de altitude. Mesma coisa, eu acredito, eu não sei exatamente as definições do Aracroa, mas acho que o Aracroa também tem benefícios relacionados à altitude, além do fato óbvio de poder voar, né? Então, facilita muito a utilização. Então, pensar na composição racial da sua mesa também é importante quando você vai colocar o grupo para subir a montanha. Clima, quando você utiliza, quando você tá... vamos narrar um negócio aqui, é uma viagem, é uma planície, é um morro, vamos passar num bosque. Geralmente não interfere tanto. Mas eu já falei em vários papos de mestre aqui, falava no blog e tudo mais, que é o seguinte. Eu vou ali. Ali aonde? Eu vou na cidade vizinha. Qual que é a distância? É 25 km. Cara, você vai gastar 3 horas pra ir lá. Ou seja, será que vale mesmo a pena eu sair daqui a pé? Porque nós não temos automóveis nem ônibus. Vou sair daqui a pé. Vou até na cidade vizinha. Demora 3 horas. Fazer qualquer coisa lá e voltar. Ficar lá 15, 20 minutos e voltar? Não. Se eu vou andar 3 horas pra ir lá, eu vou ter que fazer coisa. Então eu vou juntar as coisas que eu tenho que fazer pra fazer tudo de uma vez. Lá, faço e volto. Agora, imagina o seguinte. Você vai ter que fazer essa viagem chovendo. Você vai mesmo? Você tem certeza? Pô, você vai ficar andando na chuva, molhado, desconfortável, vai correr risco de pegar um resfriado e tudo mais. Isso nós estamos falando entre 2 cidades na planície, o máximo que tem é um morrinho ali e tal. Vamos falar de uma viagem na montanha? Vamos falar de uma viagem onde os ventos são moderados. Não vou botar nem vento forte, não. Ventos moderados, com possibilidade de neve, com chuvas ocasionais. Cara, você tem certeza que você anda de boa 6 horas na montanha com chuva? Você não consegue ver, cara. Porque a água fica caindo na tua cara. Mas eu ponho alguma coisa aqui, um chapéu, então o vento te leva. Vou botar a mão, você tem que se segurar nas coisas. Então como é que funciona? Cara, a dinâmica de clima na montanha é uma bosta. Por quê? Chuva te atrapalha, vento te atrapalha, neblina te atrapalha, sol te atrapalha, nublado te atrapalha. Tudo ali vai provocar algum tipo de efeito colateral. Então qualquer desafio na montanha vai ser agravado pelo clima. Tenha certeza disso daí. Vai sempre ter influência. Então quando você for usar a montanha, não esquece de colocar o elemento clima na descrição das suas cenas. Porque isso vai fazer diferença. Porque a pessoa já imagina. Como é que essa montanha tem muita nuvem, tem muito vento? Então ele já vai considerar isso daí na descrição. E quando você já fez ele pensar nisso daí, você já ganhou meio caminho na hora de você descrever as futuras cenas. Então usa, não esquece não, tenha esse cuidado e, se possível, anota as características do lado para você não se perder. Porque clima e montanha também não costuma mudar tão rápido não, tá?